Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade. Eu sou escritora, assistente social e administradora hospitalar. E meu nome é Roosevelt Thiago. Sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E o tema que nos reúne hoje, que vai ser o centro das nossas reflexões, ele é muito interessante. A administração de tempo, aproveitamento da vida. A administração do tempo. Como que nós vamos administrar, controlar, gerenciar um determinado período de tempo? Mas vocês vão ficar surpresos porque nós vamos demonstrar, nós vamos provar que esta expressão, administração do tempo, não existe. E nós trouxemos para esse nosso encontro o maior representante do tempo que existe na atualidade, que é o nosso conhecido relógio, né? O relógio que marca os seus ponteiros, as horas, os minutos e os segundos. Então, o relógio é o maior representante de tempo para a nossa atualidade. E o relógio, ele é assim inalterável, né? Quando você está aflita, você está muito aflita, olha para o relógio e até fica assim pensando, né? Meu Deus, por que essas horas não param? Porque não diminui essa intensidade? E o relógio não está nem aí. Ele continua no seu ritmo. Se você está feliz, está super feliz também, você gostaria que o tempo até parasse. Mas o relógio não está também nem aí com a sua felicidade. Ele continua no mesmo compasso. E se você estiver atrasada e você até chega a pedir para o relógio, por favor, diminua esse ritmo, eu estou atrasada, eu estou com pressa agora. E ele também não se altera, ele fica na dele, continua no mesmo ritmo, nas mesmas regras que ele sempre teve. Dentro dessa explanação, nós começamos a ter uma visão de como é empolgante esse tema. Como é que nós vamos promover a administração de algo que é inalterável? Como é que nós vamos nos ajustar e tentar fazer com que o tempo se ajuste à nossa vida se nós caminhamos em ritmos diferentes? Por um lado, ele é inalterado. Por outro, muitas coisas da nossa vida não estão nas nossas mãos. Então, refletir sobre essa questão, tentar integrar uma vida dinâmica como temos hoje, num tempo que obedece às suas regras particulares, esse é o grande desafio. Isso, então nós estamos conscientes, está muito claro que nós não conseguimos administrar o tempo. Porque ele é imutável, ele é inalterável, ele é igual para todos nós, para você que está nos assistindo, para mim, para ele, para todos do planeta, o tempo é imutável, ele é igual para todos nós, porque um dia vai ter sempre 24 horas, uma hora vai ter sempre 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então o que nós temos que fazer é administrar as nossas atividades dentro do tempo. Nós temos que ter esta condição, esta vontade de pegar as nossas atividades e enquadrá-las dentro do nosso tempo. E o mais interessante disso tudo, quando nós olhamos a nossa vida e o tempo, é que nós começamos a entender algo interessante. As pessoas que fazem muita coisa têm o mesmo tempo das pessoas que não fazem nada. As pessoas que têm muitas tarefas e dão conta de tudo dispõem do mesmo tempo como uma das questões mais democráticas que existem do que aqueles que não fazem coisa nenhuma. Então isso já mostra que, na verdade, talvez o tempo em si não seja o grande problema a ser administrado. Aí só sobrou uma coisa: olharmos para nós próprios.
Interessante nós também analisarmos o seguinte: como nós não conseguimos administrar o tempo, mas nós temos uma percepção do tempo que pode ser diferente. Por exemplo, 1 minuto são 60 segundos. E esse 1 minuto, ele pode, em determinadas situações, em determinadas condições, você perceber que o mesmo minuto, os mesmos 60 segundos, ele pode lhe parecer, você pode perceber ele mais longo ou menos longo. Pensa você aí enquanto a gente vai estar falando neste exemplo. Digamos que você tem 30 dias de trabalho e você vai tirar o mesmo período, 30 dias de férias. Qual é que você acha que é mais breve? Qual que é o período mais breve? O das férias ou quando você estava no trabalho? O período é o mesmo, são 30 dias, mas com certeza você vai achar que o mais breve serão os 30 dias que você está em férias. O mesmo ocorre, por exemplo, num outro caso, numa outra situação, quando você passa o final de semana em casa ou um final de semana no hospital. Na realidade, o espaço de tempo também é idêntico, é um final de semana, ou em casa ou no hospital, internado ou acompanhando um doente. E você verá que o espaço do tempo é igual, porém, ele te dá uma sensação maior ou menor, logicamente, por causa dessa percepção. E você vai ver que realmente no hospital o tempo, a sua percepção do tempo ficou muito mais longa, muito mais devagar, difícil de passar, porque realmente você estava numa situação não desejável. Mas isso já nos dá um indicativo, né? Se existe o tempo igual para todo mundo, mas a percepção varia. E a percepção está ligada completamente como nós entendemos o tempo, como nós nos portamos, isso já abre para nós algo muito especial. Começa já a deixar bem claro que é possível ter um controle do tempo se controlarmos a nós próprios, entendermos como exatamente essa percepção se opera, entendermos como tudo isso acontece. Isso vai abrir um grande espaço para que a gente possa entender verdadeiramente o que significa tempo. E nós temos agora um gráfico que vai ser bem claro para a nossa reflexão. É bem fácil de nós entendermos quando a gente reflete nos 3 tempos que nós vivemos. Por exemplo, nós estamos aqui, eu e você, estamos numa situação de vida, estamos vivendo. E temos 3 tempos na nossa vida, né? Nós temos o passado, nós temos o presente e nós temos o futuro. Quando você está ansioso, ansiosa, aflito por alguma situação que ainda nem aconteceu, você se transporta para o futuro. E daí você fica com inclusive aqueles pensamentos, aquelas colocações assim: tudo vai melhorar quando eu me casar. Tudo vai ficar melhor quando eu conseguir concluir a construção da minha casa. Vai ser ótimo quando eu me aposentar. Então eu me transporto para o futuro, né? E em outras situações, uma situação até de melancolia, de recordação, de ficar lembrando coisas do passado, nós nos transportamos para o passado. E a gente fica pensando e falando, inclusive, para algumas pessoas: naquela época, quando eu era solteira, que era bom, viu? Quando eu estava na faculdade, era maravilhoso. Olha, aquele tempo realmente que era bom. E a gente começa a se perder nos nossos pensamentos. Nós ficamos no passado ou ficamos no futuro e esquecemos que o único tempo que a gente tem é o único para a gente viver
é o presente. Então nós precisamos todos estar sempre conscientes dos nossos pensamentos, das nossas falas, das nossas conversas, onde é que nós estamos localizados. Se estamos no futuro ou se estivermos no passado, nós estamos deixando de viver, porque este é o único momento que nós podemos viver realmente. E quando nós entendemos isso, começamos a obedecer a seguinte similitude, né? É só neste período, no presente, que eu consigo ter garantia de que o futuro será bom. Não é pensando no futuro. E é somente vivendo adequadamente o presente que eu consigo compreender tudo que eu vivi no passado e reconhecer os benefícios dele dentro de mim. Seja porque aprendi, seja porque me qualifiquei, seja porque juntei experiência daquilo que vivi. Então, de qualquer forma, a vida deve concentrar-se sempre no presente. Qualquer coisa que fuja disso vai nos tirar do grande objetivo, que é fazer com que a gente construa o futuro, compreenda o passado, vivendo o presente. E é urgente, mas é urgentíssimo você entender que o que nós vamos estar falando agora para vocês. Porque o ponteiro, né? O ponteiro do relógio, seja o das horas, seja o dos minutos, seja o dos segundos, ele vai passando, né? Ele não para, o ritmo dele é incansável, é incessante. Ele vai estar realmente no ritmo, no compasso, dentro do que ele está destinado a fazer. E esse ponteiro, quando você analisar que não significa somente a passagem do tempo, mas sim a passagem da nossa vida. Cada minuto que é transposto, cada minuto que fica para trás é um minuto a menos que nós vivemos, é um minuto a menos que nós ou vivemos ou deixamos de viver. Então, de hoje em diante, é urgente nós entendermos isso realmente, que um minuto que nós temos de vida é a nossa vida. E se ele passar e se nós não aproveitarmos, é a vida passando sem nenhum aproveitamento. Dentro disso, nós começamos já a fazer uma análise, porque é automático fazermos uma análise, e mensurar quanto de vida nós perdemos por não saber administrar o tempo. Quanto tempo que nós ficamos dedicados a coisas de menor valor e hoje percebemos que se nós tivéssemos aprendido isso lá atrás, feito aquele outro lá atrás, hoje estaríamos numa condição melhor de vida. Portanto, entender o tempo, nos adequarmos a ele a ponto de fazer com que a nossa vida seja integrada a ele é sinal de bom senso e de inteligência. Um outro tema importante para a nossa reflexão: não tenho tempo. Esta é uma das grandes desculpas para aquelas pessoas que já estão condicionadas muitas vezes para fugir das suas obrigações, das suas responsabilidades. Ela diz simplesmente: não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e ela vai vivendo, se desculpando e fugindo do que ela precisaria fazer realmente. Tanto que não ter tempo, essa frase não tenho tempo, virou até uma cultura equivocada. Uma cultura que inclusive ficou popularizada por muito tempo, né? Que a pessoa que fala que não tem tempo é aquela que é importante ou que tem uma agenda super lotada. É aquela pessoa extremamente ocupada. Mas se nós analisarmos friamente e racionalmente, esta frase, não tenho tempo, vai nos dar vergonha. Porque quem perde tempo é porque lhe falta método. Nós dissemos há pouco, né, que nós não conseguimos administrar o tempo, mas conseguimos administrar as nossas atividades dentro do tempo. Então, quando você fala assim, não tenho tempo, você está dando para os outros pensarem de você que você não está conseguindo administrar a sua própria vida. Então, nós precisamos ter sempre foco no que nós vamos estar fazendo e
qualificando, separando as coisas mais importantes das coisas menos importantes, do que é prioritário e do que é secundário. E não perder o foco nunca, porque isto é um dos métodos para a gente administrar nossas atividades dentro do tempo. Tanto é que quando alguém diz para a gente assim, eu não tenho tempo, a nossa resposta deveria ser, que pena, eu já sou um bom administrador, eu consigo fazer tudo o que eu tenho para fazer. Porque é isso, na verdade, que acontece. Agora, dentro desta análise que nós fazemos do tempo e das nossas questões, você pode até estar pensando, eu não perco tempo, mas não dá tempo de fazer tudo. Então, talvez você esteja gastando tempo com coisas que não valem o tempo que elas ocupam. Ou seja, nós estamos nos dedicando tempo, empenho, foco, atenção, tudo isso nas questões erradas. Em objetivos que, se vividos, se depositarmos tempo sobre eles, nem assim eles vão nos trazer nada de bom. Então temos que fazer uma análise da nossa vida toda para entender sobre a administração nossa no tempo. Isso mesmo. Na realidade, ter ou não ter tempo, ele faz parte do seu planejamento. Nós precisamos ter um planejamento diário. Quem dera falar, inclusive, de planejamento de vida, né? Como nós já falamos em outros módulos. Nós precisamos aprender, cultivar essa atitude de planejar o nosso dia. Quando eu planejo o meu dia, eu focalizo todas as atividades que eu tenho para fazer naquele dia e vou priorizá-las. Quando eu priorizo as atividades, essas atividades, elas são classificadas para eu fazer em primeiro plano. E depois que eu priorizei as minhas atividades, eu tenho que fazer. Porque tem muitas pessoas também que ela chega até na classificação das atividades. Ela classifica, ela vê o que é prioritário, o que é secundário, porém ela não faz. Saber o que fazer e não fazer é a mesma coisa que não saber. E quando nós falamos disso tudo, né? A gente chega até a estabelecer algumas conclusões, algumas primeiras conclusões, de que justamente é isso. Quando nós não administramos a nossa vida, isso pode ser reconhecido facilmente pela maneira mais comum de nos tratarmos. É só você perguntar para alguém assim, como é que você vai? A gente responde assim, indo, levando, tocando, empurrando com a barriga. São todas expressões que denotam o quê? Desimportância com o resultado, desimportância com o foco, não ter nada definido. Quando você vive indo, vive levando, você não tem tempo, objetivo ou local definido para chegar. E nós vamos ver agora consequências da má gestão no tempo. Observe, é má gestão no tempo e não gestão do tempo. Quais seriam esses resultados? Quais seriam as colheitas da má gestão no tempo? Nós temos que observar que o tempo destrói tudo aquilo que não lhe respeita. Tudo que não respeita o tempo, existe uma destruição. Por exemplo, você põe um bolo, você bate o bolo, você dá toda a atenção para fazer o seu bolo, você unta a assadeira, você liga o forno, você coloca esse bolo para assar. Porém, você, ansiosa ou ansioso, não respeita o tempo certo de cozimento do seu bolo e retira o bolo antes do tempo. O que acontece? Ele não cresce e não cozinha. Não teve respeito ao tempo, perdeu seu bolo. A mesma coisa acontece quando você vai ter um nenê para nascer. Ele tem lá o seu tempo já padrão, 9 meses, e às vezes nós sabemos que ele pode sair antes, mediante algum problema. E é justamente isso que ocorre. Quando os 9 meses não são respeitados por uma questão qualquer, por um problema qualquer, isso já identifica que o nenê, que saiu antes do tempo, terá já os seus primeiros desafios. Certamente alguns problemas vão acontecer justamente porque o tempo não foi respeitado. Agora, outro exemplo é quando você tem o carro para passar
por uma revisão. E você não tem tempo para levá-lo ou não dá esse tempo necessário para fazer a revisão programada do seu carro. Com certeza você poderá ter danos e algumas vezes até danos irreversíveis. E aí, muita gente quer estudar para passar na prova, a prova da escola, do vestibular, da faculdade, seja o que for. Mas para passar em toda a prova, isso obedece uma condicional, que é gastar tempo estudando. Quando você não dedica tempo para estudar, certamente você não vai conseguir passar na prova. É uma questão natural. Você não tem o tempo para estudar, tudo bem, só que não vai passar na prova. Não tem tempo para depositar sua atenção toda na aula, sem problema nenhum, só que não passa na prova. Não respeitou o tempo, não tem êxito na prova. Outro exemplo é com relação a quando nós não damos o tempo necessário para a nossa família. Nós, de repente, nos absorvemos por vários compromissos e nós não damos atenção à nossa família, não dá atenção à nossa casa e essa família começa a se desintegrar, ela começa a se desagregar, ela começa a não existir. Fica, de fato, uma família que não existe. E com relação ao casamento, a mesma coisa acontece. Os casais se unem, se casam, se juntam e se não houver de um para o outro, dos dois, tempo de disposição para que vivam, planejem, para que tudo aconteça, o casamento acontece. Por falta de tempo de um dedicar ao outro, se transforma numa mentira. Que hoje qualquer um teria exemplos olhando à volta. Casais que aparentam uma coisa e na verdade são outra. Que têm uma vida social toda cheia de verniz, mas que na intimidade nós sabemos que não existe relação nenhuma. Não respeitou o tempo, não dedicou tempo, não tem casamento. Fica tudo de mentira, né? E o mesmo ocorre com os nossos filhos. Quando você tem os filhos, desde pequeno você não oferece um tempo para se dedicar a vê-los crescendo, vê-los as primeiras conquistas que eles têm, o andar, o falar, o comer. Você não tem tempo para isso. Você também não acompanha seu filho na escola, você não tem tempo para o seu filho quando ele está na adolescência, nem adulto. Qual o resultado de você não ter dedicado tempo aos seus filhos? Com certeza você vai estar convivendo com estranhos. E algo que é muito importante também nós refletirmos é que nós precisamos viver respeitando o tempo. Porque o tempo é a moeda mais preciosa que existe no nosso mundo atual. E olha, a presença de vocês que está nos ouvindo, nos assistindo, é muito valiosa, porque você está dedicando o seu tempo para nos ouvir e para nos ver nesta reflexão. Então é super importante respeitar o tempo, porque senão o tempo destrói tudo. Temos um exemplo também interessante. Quando você, empresário, você está contratando um funcionário. Esse funcionário, para trabalhar na sua empresa das 8 até as 18, você está comprando o tempo do funcionário. Esse período das 8 às 18, você está comprando. E o funcionário vendeu o tempo dele. Tanto que se ele for uma atendente, por exemplo, de balcão, e ela estiver lá atendendo as pessoas, mas em determinado período não tem ninguém para atender, ela tem que ficar à disposição da empresa, porque ela vendeu o tempo dela, a empresa comprou. Faz parte de um acordo de trabalho. E de trabalho, e também quando você manda o seu filho para a escola, quando você vai pagar o professor, negociar, qual é a métrica que nós usamos? A aula tem 50 minutos. Tempo. Pouco importa se ela vai ser de matemática, inglês ou geografia, mas o que nós usamos para estabelecer o período, para negociar valores,
é tempo. Então ela tem 50 minutos. Ou nas fases mais iniciantes da vida, o seu filho vai para a escola às 8 e volta meio-dia. Tempo, sempre o tempo marcando as nossas negociações, sempre o tempo determinando o período a que devemos nos dedicar a esta ou aquela função. Então, olhar o tempo com maior cuidado vai nos dar uma visão muito maior da vida. Seja por não fazer absolutamente nada e perdemos tempo, assim como outros ficam com a vida tão cheia de coisas que nem percebem o vazio de uma vida cheia demais. O tempo, como ele é preciso e inalterável, sempre vai pedir o nosso bom senso. E para nossa autoliderança, né? Como o nosso termo é autoliderança, nós temos que ter sempre em mente que, como autolíder, você tem que respeitar, saber respeitar e ter habilidade com o tempo, para que esse tempo ele seja seu aliado e não seu inimigo. Então, quando nós vamos administrar a nossa vida, vamos estar tomando as rédeas da nossa existência, nós temos que ter sempre em mente que nós temos que respeitar o tempo e temos que ter habilidade dentro do tempo para que ele não se torne o nosso inimigo. Aliás, por falar em tudo isso que envolve o tempo, fica já uma observação. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar todos os vídeos que nós fizemos, mas se não fizeram, vão olhar um pouquinho para trás e busquem lá quando nós falamos de pensamentos limitantes, crenças limitantes. Porque falar não tenho tempo é também uma crença limitante. Quando você diz que não tem tempo, o cérebro entende isso e faz com que você fique totalmente perdido nas suas atividades. Só para chegar no final do dia, não fez absolutamente nada e fica aquela sensação que atesta aquilo que você falou. Tá vendo? Não sobrou, não deu tempo para nada. Então, usar dessa expressão, além de tudo aquilo que estamos apontando no tema tempo, quando o tema são pensamentos limitantes, ele obedece à mesma gravidade. Vamos ver agora ladrões de tempo. E todos nós temos esse inimigo que são os ladrões do nosso tempo. São aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que roubam o nosso tempo. E passa por um período, nós nem percebemos que o dia passou, que algumas oportunidades já foram, que aquele período que você estava vivendo já foi, ele desapareceu e você nem se deu conta. Então você teve vários ladrões de tempo e que você não dando conta, nem percebeu, perdeu o seu tempo e não consegue mais esse tempo de volta. É um bem perecível. Então, toda vez que você pensar em tempo, você pode ter isso sempre claro. O tempo é um recurso perecível. Se você perdê-lo, jamais você consegue ele de volta. Você não consegue essa recuperação. Perdeu o tempo, perdeu-se aquele período da sua vida. E para nós conquistarmos a autoliderança, o controle da nossa vida, nós precisamos identificar e combater, mas combater de verdade, os ladrões de tempo como nossa prioridade. Então nós temos algumas situações, alguns fatos que são verdadeiros furtadores do nosso tempo. Um deles, que aliás nós já apontamos com relativa importância, é a cultura inútil. É a quantidade de tempo que nós gastamos para aprender ou para estarmos envolvidos com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós acabamos assistindo programas de televisão que ficam mostrando a vida alheia nesses realities e gastamos um tempão. Nós que não cuidamos da nossa vida, gastamos tempo para cuidar da vida de outras pessoas. Eles ficam muito bem, ganham com tudo isso e você não sai do lugar.
E qualquer um de nós poderia tecer uma pequena lista de questões que roubam o nosso tempo, que nós dedicamos o nosso tempo, que nós paramos para depositar a nossa atenção, mas que não nos vai levar a lugar absolutamente nenhum. Então, quanta coisa à toa, quanta coisa sem importância tem ganhado prioridade na sua vida. É claro que nós não referimos ao período de descanso. Isso é uma outra questão. O tempo que você vai ficar descansando, sim, ele tem importância. Mas é o tempo que você nem descansa, mas está dedicando a sua vida, a sua vitalidade, o seu tempo, como já vimos, precioso, a coisas que não vão significar absolutamente nada na sua vida. Outro ladrão de tempo muito importante, mas muito importante na nossa atualidade, são os celulares, porque todas as pessoas têm o seu celular. Então, celular e internet é algo que está presente na vida da grande maioria das pessoas e são ladrões em potencial do nosso tempo. Logicamente que nós não estamos contra a internet, muito pelo contrário. A internet é o que nos favorece, inclusive nós estarmos aqui nesta reflexão e vocês aí nos vendo e nos ouvindo, né? Então, graças à internet, graças a essa evolução, então nós temos que ter sempre em mente. A internet, ela traz novos conhecimentos, ela tem uma gama de coisas excelentes que nós podemos lançar mão. Mas também nós temos que observar que a mesma coisa que ela tem para oferecer vastos conhecimentos, ela também oferece muito desperdício de tempo. Quantos de vocês já não pararam de frente ao seu notebook, ao seu computador e começa a navegar pela internet? Você coloca um determinado assunto, daquele assunto abre uma infinidade de janelas, daquela janela você parte para outra, da outra você vai para outra e quando você vê, você perdeu uma manhã toda, quando você ia ver somente um significado, de repente, de alguma coisa, ou saber como é que funcionava um outro aparelho, e você perdeu um período inteiro porque ficou navegando na internet sem um objetivo certo, sem objetivo correto. Com relação ao celular, é a mesma coisa. Nós não vamos falar nem que é bom e nem que é ruim, pelo contrário. Nós achamos que a tecnologia, a modernidade só veio realmente para nos ajudar. O que importa é como nós destinamos o uso tanto da internet como do celular. Se nós vamos estar utilizando nas ações nobres ou em ações vulgares, nós vamos estar ganhando ou vamos estar perdendo tempo. E ainda a sequência dos ladrões de tempo, existe uma coisa que é muito interessante e que furta como ninguém tempo da nossa vida. É não saber o que exatamente queremos. Em outras palavras, a falta de foco. Quando você sabe exatamente o que você vai fazer, você sai de um ponto e chega naquele outro ponto, porque já está definido dentro de você o seu objetivo. E quando você não tem objetivo, você sai e você vai cintilando por várias coisas, afinal, não tem objetivo nenhum. Mas há uma maneira de exemplificar isso muito simples, que é o seguinte: suponhamos que você vai na geladeira e você está indo na geladeira para pegar manteiga. Você já sabe, tem foco. Você abre a geladeira, pega, fecha e isso demora 3 segundos, 4 segundos. Você vai pegar leite, já está claro. Você abre a porta, pega o leite e fecha a porta, 3 segundos. E quando você vai na geladeira sem saber o que você vai pegar, você quer comer alguma coisa, você quer pegar alguma coisa, aí você abre a porta da geladeira e fica olhando para ela, parte por parte, vai com o olho até lá embaixo, volta mais uma vez, desce, não é aquilo, olha para a porta, você demora aí 5 minutos. Conclusão: na vida prática, tudo se opera obedecendo a mesma regra. Tem foco, sabe onde você está, sabe onde você quer ir, é uma linha reta
sem desperdício de tempo. Não sabe exatamente o que você quer, vamos gastar muito tempo para chegar no mesmo lugar, se é que chega. Outro ladrão de tempo que faz parte da vida de muitas pessoas são os fracassos, né? Várias pessoas, elas se prendem em projetos velhos porque lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás, ela teve um projeto do qual ela infelizmente não teve sucesso. Ela fracassou naquele projeto. Então ela fica presa naquele projeto velho que não deu certo. Ela fala isso para várias pessoas, ela pensa nisso por várias vezes, naquele fracasso. Ela está atrelada lá no passado, não vivendo o presente e perdendo tempo, porque ela perde tempo o dia todo. Porque ela não se desliga do passado, ela não abre portas para novos projetos. E quando esses novos projetos, às vezes, aparecem na vida da pessoa, por exemplo, abrir uma nova empresa. Mas a recordação, a lembrança do insucesso não a deixa aceitar esse projeto novo. Então, ladrão de tempo está atrelado também naquela forma de nós enxergarmos a vida e ficarmos atrelados a coisas que não são boas. Perdemos tempo e não vivemos o presente. Mas há ainda um outro ladrão de tempo, esse é muito interessante. Ele rouba tempo das nossas realizações, principalmente quando nós estabelecemos critérios comparativos entre a nossa vida e a vida das outras pessoas. Mais ou menos assim. Você quer comprar um carro. Então você está juntando dinheiro, você faz o plano, você fala, vou comprar, vão ser 48 parcelas, eu vou pagar vários anos esse carro. E o seu vizinho que não fez força nenhuma ganha do pai o mesmo carro. Aí você fala, você acha que eu vou fazer todo esse empenho? Olha ele que não fez nada. A gente vai se comparando e esquecendo que sempre vai ter alguém com pontos mais favoráveis do que você e sempre ter pessoas com pontos menos favoráveis na própria vida. Isso é viver. Aí você fala assim, não, ele fez uma empresa, mas ele tinha o pai que ajudou, ele tinha condição financeira, ele tinha educação, eu não tenho nada disso, eu ia fazer aquilo, mas ele fez, mas ele tinha isso, esquece. A maneira mais fácil de não perder tempo é olhar para a sua vida como a sua vida é, porque sempre haverão pessoas mais preparadas, mais privilegiadas do que nós, assim como pessoas menos privilegiadas, menos preparadas e que podem ir muito mais longe. Então não perca tempo com critérios comparativos. Pegue a sua vida do jeito que ela está, da maneira que ela está. É essa vida que você tem e é essa que você tem para trabalhar e vencer. Ok, é isso mesmo. Divisão de atividades, tarefas urgentes. Nós vimos então que nós não administramos o tempo, mas nós podemos administrar todas as nossas atividades dentro do tempo. E uma das técnicas que nos auxilia muito é escolher quais são as atividades que eu devo fazer. Essa divisão de atividades é muito importante na nossa vida. Nós temos, por exemplo, uma tendência a escolher atividades pelo grau de dificuldade, né? O grau de dificuldade. Nós tendemos a escolher primeiro fazer as tarefas mais fáceis, mais simples e deixar por últimos aquelas tarefas que são mais difíceis, mais complexas. E se nós assim fizermos, a gente começa a perceber que as tarefas simples a gente faz mais rapidamente e quando chega nas tarefas mais complicadas, mais difíceis, nós muitas vezes nem chegamos a realizar ou elas ficam insuportáveis de realizar. Eu sempre comento aqui em casa, assim, em casa, no trabalho, quando a gente está falando de serviços domésticos, por exemplo, eu detesto passar roupa. Não sei passar roupa, é uma dificuldade terrível. Se eu deixo essas roupas sem passar,
vou fazendo as outras atividades da casa. Faço as atividades que são mais simples, são as atividades que eu acho que são mais fáceis e eu vou fazendo. Quando chega no último, que é o passar roupa, que é o mais complicado para mim, eu já estou cansada, não estou com vontade e muitas vezes as roupas ficam sem passar. Conclusão: quando você tem atividades, você deve dividir pela dificuldade, mas começando sempre. Em primeiro, as mais complexas, as que são mais difíceis para você. O que for mais difícil para você, você começa primeiro, porque você já está descansado, você está começando as atividades do dia, então você vai ter mais disposição para realizar essa tarefa que para você é complexa. E a mesma coisa acontece, a mesma regra vale quando muda o critério. O critério agora já não é grau de dificuldade, agora o critério é gosto. Nós temos uma tendência natural, e é óbvio, seja no trabalho, em casa, na sua vida, em qualquer questão. Porque tudo que nós estamos falando vale para absolutamente todas as situações de vida. É separar as atividades por gosto. Primeiro você começa naturalmente fazendo o que você não gosta e vai deixando por último aquilo que você gosta e deixando por último o que você não gosta. E isso tem um problema absolutamente grave. Por quê? Aquilo que você gosta, você faz fácil. E ainda mais que você está com disposição. E você vai tendo suas atividades. Lá no final, o que acontece? Justamente o que você não gosta se torna insuportável. Porque você já está cansado, você desde quando começou a fazer o que gosta, já visualizava: vou ter que fazer aquilo, detesto fazer aquilo. Então você vai sofrendo o período todo. Sendo que, se você usasse o mesmo critério, fazer divisão das tarefas por gosto, mas começasse pelo que você não gosta, acabou que você não gosta, todo o resto do seu dia, todo o resto da sua atividade seria muito mais rentabilizada e com muito mais prazer. Então é uma questão de bom senso, seja por dificuldade, seja por gosto, comece pelo pior. Isso mesmo. E uma outra divisão de tarefa, uma outra técnica de divisão de tarefa que é muito importante é que nós chamamos de rotina de prioridades. Essa rotina de prioridades do dia é muito importante para todos nós. A princípio ela pode até parecer assim meio complicada, mas depois que você exercita várias vezes, o cérebro já assinala que é fácil e que é realmente rentável. Você ganha muito no seu tempo. Então você vai classificar em 3 etapas, tá? As atividades que você tem que fazer hoje, tá? Essas aqui, com certeza, são as suas prioridades do dia, porque nós chamamos essa rotina de prioridades. Então, as que eu tenho que fazer hoje são as primeiras na minha escala. A segunda escala de atividades é aquelas que eu posso fazer hoje, mas posso também fazer amanhã, tá? Então, elas deixam essas atividades, elas podem ser resolvidas hoje, mas também podem ser resolvidas amanhã. E a terceira escala são aquelas que eu posso resolver amanhã. Então, meus amigos, quando nós fazemos essa rotina de prioridades a cada dia, nós começamos a resolver primeiro as prioridades. E quando eu resolvo prioridades, eu não deixo essas tarefas virarem urgentes. Então eu fico com muito menos atividades urgentes. Porque todas as urgências, com certeza, são aquelas tarefas, são aquelas atividades que não foram feitas quando era prioridade. Então essa escala é muito interessante que nós façamos todos os dias, todos os dias. O que eu posso fazer hoje, aquelas que eu posso fazer hoje ou amanhã e as que eu posso fazer amanhã. E também algo importante dentro da divisão de atividades. Quando você tem uma atividade
que você acha que é muito grande, muito demorada, algo que você julga que também é difícil, o que você vai fazendo? Você vai fazendo aos poucos esta atividade. Você vai dividindo essa atividade em partes. Então, hoje eu vou fazer a primeira parte como prioridade do dia de hoje. Amanhã eu faço a segunda parte no dia de amanhã. Então, você vai trabalhando em pedaços aquela atividade que é demorada, aquela atividade que é longa. Por exemplo, quem está fazendo um curso vai fazer um trabalho de conclusão de cursos, né? É um trabalho demorado. Você vai fazendo por etapas e cada etapa vencida você comemora, porque você conseguiu vencer aquela etapa. Então, quando você menos espera, você concluiu aquela atividade que você achava que era impossível, mas você foi dividindo e fazendo, trabalhando com prioridades pequenas a cada dia ou a cada período. Conclusão: quanto mais a gente vai estudando, mais nós vamos entendendo, percebendo que a questão nunca foi administrar o tempo. Pelo contrário, a questão sempre foi nos administrarmos dentro do tempo. Nós olhávamos para o relógio querendo dar ordens para ele, quando na verdade nós deveríamos dar ordens para nós próprios. Dentro desta análise que nós fizemos até aqui, já começa a aparecer com maior clareza que para a autoliderança é fundamental você entender e fazer com que todos os seus passos, todas as suas atividades sejam sempre compassadas com a administração nossa, dentro do tempo. Legal. Descanso e procrastinação. Esta é a nossa reflexão deste momento. E descanso é aquele período merecido de repouso, de relaxamento, de descanso, que você se dá a você mesmo, buscando uma qualidade de vida ou repondo as energias necessárias que você precisa. O descanso é tão importante que está ligado com a alta produtividade. Num dos nossos módulos, o Aprender para Sempre, que é um módulo interessantíssimo, nós já falamos do descanso, que ele é necessário para que nós tenhamos uma alta produtividade, seja no trabalho, seja no estudo, seja no esporte, seja para qualquer das nossas atividades. Então, o descanso é um merecido repouso. Porque aquela pessoa que não descansa na hora que deveria descansar, vai querer descansar na hora que ela precisa produzir. Então, nós precisamos ter como hábito incluir o descanso nas nossas atividades, o intervalo nas nossas atividades, tá? Para que a gente possa produzir mais e melhor. Grandes empreendedores, grandes empresários, grandes líderes não abrem mão de determinadas horas para ele próprio, para sua academia, para sua atividade física. Não abre mão das horas de estar convivendo com a sua família e também leva muito a sério as suas horas de lazer, porque são esses momentos que você vai estar repousando, buscando qualidade de vida e tendo realmente um resultado de produção muito melhor, com certeza. Agora, por outro lado, muito próximo, as pessoas confundem muito quando falamos em procrastinação com descanso, sendo que o descanso é algo absolutamente saudável, a procrastinação já não. Porque ela não tem nada a ver com descanso. É o fato de você estar empurrando para frente coisas que eram para ser feitas agora. Então você simplesmente não faz, mas também não descansa. Porque aquilo fica na sua cabeça. Você sabe que tem que fazer, você sabe que é necessário fazer, você sabe que uma hora você vai ter que fazer, mas você vai empurrando, empurrando, empurrando. E aquilo que era um problemazinho vira um problema enorme.
Desta forma, fica o bom senso. Qualquer atividade que a gente venha desenvolver, qualquer coisa que a gente vá levar adiante, sempre o melhor momento de fazer é agora. Por que não agora? Se você não está dedicada a uma outra questão, dedicada a uma outra tarefa, não tem por que não ser agora. Exatamente agora, para realizarmos aquilo que sabemos que vai fazer diferença. A procrastinação é algo tão sério, mas tão sério que qualquer um de nós poderia se levar o pensamento lá na nossa infância, na nossa juventude, vamos achar questões, cursos, projetos, ideias que a gente queria fazer. E sabe o que não fez? Porque deixou para depois. Chegamos na vida adulta e ainda estamos deixando para depois. E um dia seremos certamente surpreendidos pela velhice e aí o tempo já não vai ser mais possível para algumas atividades. Então a questão é, se é possível fazer hoje, isso significa que o melhor cenário para que ele seja feito é hoje, ou não gaste tempo perdendo com isso. Exatamente. E olha, vou estar dividindo com você algo que eu pratico há muitos anos, desde quando eu descobri o valor do tempo. Quando eu descobri o quanto que o tempo é importante na nossa vida, eu comecei a viver o meu dia como se fosse o último dia da minha vida. Porque nesse dia, ele pode realmente não ter uma continuidade. Então, vou vivê-lo como se fosse o meu último dia. Mas não de forma melancólica, nem de tristeza. Muito pelo contrário, é uma forma de eu estar olhando o meu dia, olhando aquele período, para que eu possa melhor aproveitar, melhor tirar proveito de todas aquelas horas. É chegar no final do dia e estar realmente revendo todas as minhas atividades e me programando para as atividades de amanhã. Então, faça isso, você vai ver como é importante, como é interessante você fazer isso. Porque o tempo, para nós, é a matéria-prima da vida. A vida é tempo. Então, viva todos os momentos, viva todos os instantes da sua existência como se ela fosse a última mesmo. E assim você consegue valorizar cada vez mais a sua vida, o seu tempo e a sua existência. E essa questão de viver como se fosse o último dia, isso é muito importante até porque um dia vai ser. O que nós temos que entender é que toda essa questão que nós trouxemos até agora, tudo o que nós ilustramos através do gráfico, do passado, do futuro, do presente, nos ensina uma coisa. Existe algo que é a grande oportunidade e até seja por causa disso que se chama presente. Exatamente. E aqui nós terminamos o nosso estudo sobre administração do tempo, aproveitamento da vida. Agora estamos mais preparados para valorizar cada momento da nossa existência. E no nosso próximo encontro, o nosso estudo será sobre convivência em ambientes ásperos, autocontrole. Afinal, não podemos ignorar que quando nós desejamos mudar de vida, muitos à nossa volta não desejam o mesmo. É uma busca absolutamente particular. Se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.